Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira, dia 1º de dezembro, na Prever FM. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Paulo André de Oliveira, economista, para a gente falar a respeito do momento sempre tranquilo que nós vivemos no Brasil, no setor econômico. Bom dia, Paulo, como vai? Bom dia a todos da Prever FM, tudo bem? Bom, a gente faltam exatamente 31 dias para a gente terminar o ano. A gente falou aqui desde o início do ano das metas fiscais e tudo mais, objetivos a serem alcançados. O governo vai conseguir alcançar esses objetivos, Paulo? Da mesma forma que estava previsto no início do ano, não, né? Inclusive ele durante todo o ano ele tentou modificar a forma de interpretar a contabilidade do que vai ser feito, tirar coisas dessa meta, né? E isso daí demonstra que o governo ele tem bastante opção pelo gasto, né? Tá. Então eu não vejo assim com tanto otimismo, não, porque o arcabouço fiscal, que foi uma lei que foi criada para controlar as contas públicas, ela previa aí um volume de déficit, se eu não me engano, esse ano aqui era até 0,5% do PIB, mas eu acho muito difícil que ele atinja isso daí, porque o déficit é quando o governo gasta mais do que arrecada, né, e usa o PIB como referência, né? Então, quanto o país produz, e daí o percentual do que o país produz em dinheiro, para a gente ter uma referência do tamanho do déficit. E como é que o cidadão comum consegue entender, Paulo? De repente a gente tem a notícia divulgada amplamente pela imprensa que o desemprego caiu, bate recordes, que as bolsas batendo recordes, e de repente não se consegue atingir as metas fiscais e tudo mais. É uma matemática que não bate. O governo, parece que o governo e o Banco Central não são do mesmo time, né? Nem do mesmo país. É porque o governo federal, ele incentiva a economia. Ele faz coisas para que a economia se acelere, para que aumente a demanda, para que dê uma sensação econômica positiva. Então, isso daí a gente vê se refletindo aí, por exemplo, na baixa taxa de desemprego, né? Por exemplo, o que é o incentivo do governo? Desde 1991, vamos ser claro, a gente tem aumento do salário mínimo acima da inflação, né? E acima da produtividade também. Então, por que eu estou falando acima da produtividade? Porque ter aumento de salário com aumento de produção, ou seja, produzindo mais por trabalhador, não tem problema nenhum, não gera inflação. Agora, o governo federal, ele todos os anos ele cria aí um mecanismo, ele utiliza do mecanismo e dá aumento acima da inflação no salário mínimo. Isso tem um efeito de injeção de dinheiro na economia, né? Quando ele também dobrou o valor do Bolsa Família, ele injetou dinheiro na economia, né? Então, ele tem várias medidas que ele faz entrar dinheiro na economia. Quanto mais dinheiro na economia, mais gasto, acelera a demanda, e isso daí vai dando essa sensação. Eu falo que é uma sensação de bem-estar, porque com o tempo, é que você usar o seu cheque especial, né? A dívida pública continua aumentando, vai chegar um momento que não vai ser sustentável. Vamos tentar separar bem para que todo mundo entenda. A inflação, ela acontece quando? Quando o preço sobe mais do que o salário, quando o salário sobe mais do que o preço. Vamos explicar isso bem detalhado para que as pessoas entendam. Quando ocorre a inflação? A inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Eu estou querendo dizer que... E por que ele sobe? O preço, um dos motivos da inflação é a procura por bens e serviços, né? A demanda, que a gente chama de demanda, né? As compras, o consumo ser maior do que a produção. Então vamos lá. Eu tenho um produto para vender aqui, estou vendendo ele por R$10. Certo. Se muita gente começa a procurar, eu vou subir para 12. Certo. E por que eu subo para 12? Por ganância? Porque eu quero ganhar mais, então? Porque eu não preciso. O preço o meu custo é 8, meu custo não subiu. Mas, na verdade, se tem mais pessoas procurando, você subir o preço, né, e a produção não aumentou na mesma proporção, é uma forma também de você fazer parece estranho que eu vou falar, mas uma melhor distribuição dos recursos.
Porque imagina que fosse faltar água, né? E o preço da garrafinha d'água era R$2, certo? E o governo tabelasse, ó, o preço da garrafa d'água não pode ser mais do que R$2, né? Então, e todo mundo comprando água, garrafinha d'água. Vai faltar água. Se ele for tabelado, vai faltar água. Não, porque a gente sabe que vai faltar água, mas o governo fala, não pode subir porque é o princípio do congelamento, né? Congelamento de preço. Então, se você deixa o preço flutuar e o preço sobe, menos pessoas vão estocar água. Estocar ou comprar? Comprar e estocar, porque se ele fala que o preço é tabelado em R$2 e pode faltar água, o que as pessoas vão fazer? Vão comprar água. Quando você deixa subir, você não priva a pessoa, fala, olha, você não vai poder tomar água. Quer dizer, você está tirando dela, não digo um direito, mas às vezes até uma necessidade. Porque quando a gente fala em inflação, nós não estamos falando de inflação de um carro zero, estamos falando do feijão, do arroz, né? Dos produtos de primeira necessidade também. Essa tem inflação de demanda, que é essa que eu estava falando, é você procurar mais do que... E tem inflação de custo. Por que o café e a carne bovina subiu? Porque as pessoas estão comprando demais? Não, porque eles tiveram aumento de custo. Ficou mais caro para produzir. Ele ficou mais caro para produzir e o café e a carne bovina, por exemplo, ela tem uma oscilação de produção de 2 em 2 anos. Aí todo mundo culpa o governo, todos os governos, pela inflação. Uhum. O que o governo efetivamente consegue fazer para que eu não suba o preço da água ou para que o Godinho não compre mais água do que ele consegue beber? Ele pode incentivar menos a demanda, ou seja... Como? Injetando menos dinheiro na economia. Por exemplo, dá o reajuste do salário mínimo do tamanho da inflação passada e não acima da inflação. Não aumenta o Bolsa Família. Certo? Então você está injetando dinheiro na economia. Aí o Godinho vai comprar menos água. Ele vai comprar menos água porque é que nem um organismo vivo, né? É complexo isso, é difícil de equilibrar tudo isso, não? Por exemplo, se a gente for pensar aqui na nossa cidade, nós temos um grande empregador que é a CAI. Certo? Se a CAI dobrar o salário de todo mundo do dia para noite. Bom, vamos pensar nessa primeira hipótese. Se ele dobrar o salário das pessoas do dia para noite, ele vai fazer a demanda dentro da cidade aumentar, né? Porque as pessoas vão ter mais dinheiro. Aí vai faltar água. Vai ficar mais caro para você comprar, porque os empresários vão fazer esse ajuste. Aí daí a água sobe e fica na mesma coisa. Quer dizer, o que aumentou de salário não adiantou, porque a inflação, no caso, aí a água ficou mais cara, então aumentou o salário, a água ficou mais cara, eu não vou conseguir comprar mais água. Eu usei a água como exemplo, como um produto. Qualquer produto. Não, mas a inflação não é um produto. A inflação é de uma forma generalizada. Então, por exemplo, se a água subiu, a carne bovina subiu, e daí você fala assim, poxa vida. O meu salário subiu, mas não adiantou nada. E outra coisa, você está falando assim, mas Paulo, você está falando que a inflação foi de 5% ao ano, mas a carne subiu 27%? Sim. Mas a carne tem uma parte da sua renda. Não é tudo. Tem coisa que baixou de preço. A impressão que eu tenho é que subiu tudo e não subiu a receita. Não. Porque ficou mais difícil para todo mundo. Parece que a gente comprava mais coisa o ano passado que consegue comprar hoje, do modo geral, e a gente não vê assim um aumento da renda geral das pessoas. Eu não estou falando, eu estou falando do empresário, do trabalhador. A impressão que eu tenho é que a renda geral nossa não aumentou, mas que os preços sim. Porque os preços eles estão subindo há vários anos, né? E agora que nós estamos tendo a economia mais o emprego mais acelerado. Então os preços subiram e pararam no alto. Nós chegamos a ter inflação uns 3 anos atrás de 8% ao ano, que é uma inflação alta, né? E cada um de nós tem uma inflação pessoal. Quantos anos você tem? 57. Então você lembra do quando a gente tinha inflação de 30, 40, 84% ao ano. Sim. Muita gente não consegue nem imaginar que é possível sobreviver dentro desse ambiente, mas nós chegamos a ter isso aí, né? E o problema da inflação ficar em patamares muito altos é que daí ela começa a se retroalimentar. Então, por exemplo, nós ainda não estamos nessa situação, né? Mas se você tivesse uma inflação de 3% ao mês, já era uma inflação perigosíssima, que daí é uma inflação que a gente chama de inercial. O empresário ele vai reajustar o preço das coisas de prevenção. Então eu estou vendendo, eu falo para meus alunos que eu estou vendendo coxinha na Rua Mando, né? E eu falo assim, não, já vou subir 3% porque a inflação passada já foi... Mesmo que não tenha atingido ele, mesmo porque ele vê lá na televisão, a inflação foi 3%. Já bom, sobe. então eu preciso subir 3%, senão daqui a pouco eu não consigo. Então,
a inflação ela é muito psicológica também, então, no caso. O efeito psicológico que ela exerce em todos os segmentos. Sim, dizer, subiu 3%, vamos subir a publicidade aqui na rádio 3%, porque vai subir tudo. Mas o que vai segurar, o que segura preço, por exemplo? Competitividade. Né? Então, se você pega um setor da economia que tem pouca concorrência, né? Ele tem mais liberdade para aumentar preço. Agora, quando a economia está mais dinâmica, tem mais pessoas vendendo a mesma coisa, por exemplo, nós temos mais lojas de roupa, nós temos mais postos de gasolina, isso daí controla preço. Isso controla preço. E a sensação da gente em relação à inflação, ela tem muito peso dos alimentos. Porque como é que é calculada a inflação? A inflação, para ela ser calculada, cada preço da economia tem um peso diferente. Então, por exemplo, os alimentos pesam mais ou menos 20% da inflação, o transporte 17%. Esse mais ou menos que eu tô falando. Você comer todo dia, né? Olha, eu posso deixar de comprar um relógio, uma TV, mas eu comer não, né? Comer eu tenho que comer hoje, comer amanhã. Então, e esses 20% pesa muito. E principalmente para a família de mais baixa renda. Né? Porque se a pessoa ganhar R$1.518 ou R$10.000, o preço do feijão é o mesmo. Você viu o presidente falando ontem ou não? Não, eu sei que ele falou, mas eu não assisti. Eu só queria perguntar se ele estava falando do Brasil mesmo, porque estava tão bom que ele falou lá que eu me senti que eu estava morando em outro país. Aí entra inclusive essa questão, né, da gente, vocês estavam falando da complexidade matemática da inflação, mas ela sempre tem um fator político, que até nessa sua fala, né, eu acho que entra a questão de cada governo. O governo de ser populista, por exemplo, eu dobrei o valor do Bolsa Família. Era necessário nesse momento ou é uma medida populista? Eu acertei o imposto de renda, que agora até 5 mil não paga. Que isso vai realmente... Então, como é que é a política, né? Como é que essa interferência política, ela entra nessa conta matemática? Então, matemática, daí você tem que pôr lá na equação matemática o fator político também, né? Gordinho, eu lembro que ele falou ontem que ele vai injetar com essa redução do imposto de renda 28 bilhões na economia. Quando você está me dizendo aí que se tiver mais dinheiro para comprar, a inflação sobe, como é que fica essa equação? Como é que ele vai conseguir dar mais 28 bilhões e não deixar a inflação crescer? O outro lado é os juros. Eu estou falando que o Banco Central e o governo parece que não são do mesmo time, porque nós temos um juros básico da economia de 15% ao ano. Ele é quase 10% real. Então, todas as coisas que são financiadas e depois tem um efeito multiplicador disso daí, ele vai sentir o peso. Então, esse ano aqui, agora que nós estamos chegando no final do ano, que o aumento dos juros que o governo vem fazendo aí há quase 18 meses, com o Banco Central, não o governo. Parece que são coisas separadas, mas de fato o Banco Central é independente. Agora que ele está começando a ter efeito. Só que eu acho que em 2026 nós não vamos sentir tanto a desaceleração da economia, porque como nós vamos estar num ano eleitoral, né? Essa medida aí dos R$5.000 é uma medida que vai segurar ainda o consumo. Vai segurar? Ele vai manter o consumo em alta. Segurar no sentido de manter em alto. De manter em alta. Quer dizer, ele vai colocar mais 28 bilhões no mercado. Mas falou que quando tem mais dinheiro no mercado, as pessoas vão consumir mais, o preço vai subir, a inflação vai subir. Como é que não vai subir a inflação o ano que vem com mais dinheiro circulando? Mantendo a taxa de juros elevada. Mas então vai ficar... O juro vai piorar, então. Para quem quer investir, vai ficar mais difícil. Vamos olhar. Quem quer captar dinheiro para investir, vai ficar mais difícil. Eu não acredito que o juro precise subir mais, mas ele vai se manter muito elevado. Nosso juros já é muito elevado. Então alguém vai pagar essa conta, então, dos 28 bi, porque se vai por mais 28 bi, mas eu quero que consuma um pouco menos, eu subo o juro, quer dizer, como é que fecha essa matemática, cara? Bom, o que tem acontecido aí é que a dívida do governo tem aumentado muito. Hoje o governo federal deve no mercado financeiro mais de 10 trilhões de reais. É mais de 70% do PIB. Né? Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, por exemplo, ou um fundo de renda fixa, você está comprando dívida do governo. Né? Então, esses juros que a gente fala de 15% ao ano, por que a gente chama ele de básico? Porque é os juros que o governo oferece se você emprestar dinheiro para ele, 15% ao ano, né? Então, aí eu tenho meu negócio, eu quero dinheiro para eu não deixar o meu negócio afundar, que nem o caso do Correio. Ele vai pagar 136% do CDI, ele vai pagar aí uns 18% ao ano de juros.
A gente tem ouvido tanto escândalo no Brasil, né? O banco tal desviou 12 bi, o negócio lá da gasolina, 80 bi, não sei o que, tantos bi. Se a gente somar tudo esses bi que desviaram, quase que paga essa conta aí lá, né? Na verdade, quando a gente fala não é bem dinheiro, mas não é dinheiro do governo, né? Muito foi desviado do imposto aí, né? Esse do esse 80 bi. Sim, esse dos postos de combustível, do setor de distribuição, a gente percebe que teve agora essa operação que eu não lembro, depois da Carbono Oculto, que eles foram na Refit, né? Eles vão começar por número, porque senão a gente vai se perder já. Sim, o número da operação, né? Operação número 345, 347 e aí vai. Mas essa sonegação dessas operações que você ia dizer, né? 26 bilhões de reais. E no somatório do ano passa de 70 e poucos bilhões de reais. Isso aí gera um impacto muito grande, porque seria um dinheiro que entraria nas contas do governo. Sim, todo o dinheiro, porque o governo, quem gasta mais do que arrecada, como é o caso do governo, todo dinheiro faz diferença, né? Uma boa parte desse dinheiro aí é dos municípios e dos estados, né? Uhum. A verdade é que existe uma pressão muito grande por gastar dinheiro público, né? Porque a população, né? Ela sempre está demandando por mais serviço, né? Então você gastar mais com o hospital. Eu quero pagar menos imposto, mas quero que o governo dê mais dinheiro para consertar a estrada. Essa conta também não fecha. Né? Então é sempre uma. Eu acho que tem duas coisas em relação a esse, por exemplo, esses 26 bilhões. O dinheiro em si e a ideia de impunidade. Então eu acho que não pode ter essa ideia de impunidade, né? Que não vale a pena, que compensa o risco, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Bom, são 7h24, nós estamos conversando hoje com o professor Paulo André de Oliveira, economista aqui no Primeiro Jornal. A gente vai fazer um intervalo, já voltamos. Paulo André de Oliveira aqui no Primeiro Jornal. Paulo, quando nós tivemos aí inclusive estamos com uma CPMI dos Correios, né? Foi descontado dos aposentados e pensionistas, tal, aquele valor exorbitante. Não sabemos ainda que governo começou, a princípio começou em 2019, no governo Bolsonaro, e o governo resolveu pagar tudo que foi descontado. Agora, para pagar isso, tirou de algum lugar que não estava dentro do orçamento. E como é que acontece esse remanejamento? Eu tirei não sei quantos milhões de reais, bilhões de reais para cobrir isso aqui. Da onde eu vou tirar isso? Como é que fica isso? Piora ainda mais essa conta que não bate, né? O governo, ele tem que seguir algumas regras, né? Que são as leis, as normas, né? Você tem o arcabouço fiscal, né? Você tem o orçamento da União, e o orçamento da União, ele prevê como é que vão ser os gastos. E tem uma parte do orçamento da União que são receitas desvinculadas, que é em torno de 20%, que inclusive isso daí foi renovado no governo Fernando Henrique, Bolsonaro, que para ele conseguir fazer alguns remanejamentos, para ele ter uma liberdade no orçamento. É tipo uma reserva? Não é uma reserva, faz parte do orçamento, né? Uma poupança, quase. Não, faz parte do orçamento, mas ele pode movimentar, porque eu não posso, por exemplo, pagar uma conta do Ministério da Saúde com dinheiro do Ministério da Educação. E eu não posso transferir de um para o outro. Isso não pode acontecer. Não dá para tirar de um bolso e colocar no outro. Não pode, pela legislação. Mas existe uma pequena parcela do orçamento da União que ele pode fazer isso daí legalmente. E isso daí começou no governo do presidente Fernando Henrique, né? Ele falava assim, ó, é muito engessado o orçamento, como é que a gente faz isso daí? Então tem uma chama desvinculação das receitas da União. Então ele consegue fazer, e daí ele pode também fazer passar pelo Congresso pedindo solicitação de complementação de orçamento, esse tipo de coisa. Depende, como o Godinho falou aqui, de uma parte política, né? Mas ele tem uma certa liberdade de fazer isso. Sim. Eu queria aproveitar o professor aqui, até uma notícia que está no nosso roteiro aqui da revisão do salário mínimo para 2026. A mudança, se a gente vê para o cidadão, é praticamente pouca, né? De 1.627 para 1.631, não muda muita coisa para quem vai receber. Para quem paga
principalmente para o governo federal, que tem lá o seu INSS, que é o que baseia os pagamentos, isso faz muita diferença. Mas no mês de julho, o governo do estado de São Paulo, ele aplicou um salário paulista maior do que o federal. Quando a gente fala de inflação, de tudo que a gente falou aqui, essa diferença de R$170 a quase R$200 do salário mínimo federal para o paulista, já houve deu pra gente notar alguma mudança no cenário de São Paulo? Porque no primeiro momento a expectativa era, é muito bom para quem vai receber ter um aumento acima do salário federal, só que para quem paga isso também onera demais, não é assim? Então uma das expectativas era, será que isso pode gerar desemprego, principalmente das funções que recebem o salário mínimo ali, empregado domésticos, empregados mais informais ali. Isso já foi sentido, Paulo? No seu ponto de vista, esse ainda é um risco? O salário mínimo paulista, ele não é para todas as profissões, né? Então, ele fala quais as profissões que tem que pagar o salário mínimo, né? E a verdade é que um estado que nem o estado de São Paulo, ele suporta, né? Ter um salário mínimo maior. É difícil para outros estados, né? Que tem uma poder de produção menor, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de empregada doméstica, eu não sei se ele está na lista das profissões do salário paulista. Sim, está. Está? Então, isso daí tem um efeito mesmo. E junto com isso daí a gente tem uma coisa que vem acontecendo frequentemente, de uma forma mais generalizada, não somente de empregado doméstico, que é o uso da MEI como contratação, né? Que é o microempreendedor individual. Porque um dos maiores custos que você tem, por exemplo, com o empregado doméstico, é se você contratar ele pessoalmente como ele seu funcionário, você vai ter um custo elevadíssimo. Então ele vai pesar em torno aí de uns 60% a mais do que o salário dele. Quando se ele for contratado pela MEI, ele não custa tão caro assim. Então a gente não está vendo isso daí somente nessa profissão, nós estamos vendo isso daí de uma forma um pouco mais ampla, né? A contratação na forma de MEI. Então, eu acredito que não deva ter tanto efeito sobre o emprego, porque está acontecendo isso de uma forma generalizada. Mas então você está mascarando, vamos colocar aqui a 2.000 a 1.800 salário mínimo paulista, mas ninguém vai pagar porque vai contratar pela MEI. Pode ser. Pode ser, eu não sei o tamanho disso daí. O risco no começo é assim, porque se a gente pegar principalmente, já que estamos falando de empregado doméstico, quem é o empregador? É o cidadão comum, não é o empresário. Nunca teve. Ele não teve o mesmo aumento que o salário mínimo. É o trabalhador paulista. que hoje precisa trabalhar fora e precisa também de alguém para trabalhar para ele. No fim da conta, vamos ter que dispensar a empregada doméstica, porque ela, entendeu? Então, assim, às vezes subiu o salário, parece, subiu. Por isso que eu digo, às vezes, de medida populista, é ótimo subir o salário, mas o empregador suporta esse salário. É esse que é a dúvida, né? De uma forma geral, nós nunca tivemos tão pouco empregado doméstico. Esse é um ponto, né? Você vê que a própria indústria, ela está com dificuldade de contratação aqui em Botucatu, por exemplo. Na mão de obra primária, vamos chamar assim, né? Porque existem concorrências. Hoje, por exemplo, a indústria está concorrendo com o Uber, né? Inclusive a Ciesp, ela tem um estudo sobre isso daí, né? Que o maior concorrente do funcionário dele é o Uber, né? O Uber, o 99, o de aplicativo. Então eu acredito que sim, pode acontecer uma dificuldade em relação à contratação, mas já está difícil de contratar esse profissional de qualquer forma. Professor, não sei se você sabe, mas o Márcio nasceu no século passado. Ele não é desse século, né? Sempre. Ele nasceu em 1960. E quando o Márcio nasceu, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes. Hoje nós passamos de 200 milhões. E o governo, ele tem lá a Casa da Moeda, que ele produz dinheiro. Como é que ele decide quanto mais dinheiro ele vai produzir? Porque se antes nós tínhamos 70 milhões de pessoas, nós tínhamos que ter um volume de dinheiro. Hoje, com 200 milhões, né? Nós estamos no século XXI, o Márcio é do século XX, né? Precisa ter mais dinheiro. O que ele decide? Conforme vai nascendo, eu vou produzindo mais dinheiro? Como é que ele decide quanto dinheiro ele vai fazer para ele também não gerar essa inflação? É uma conta difícil também de fazer, não é? O governo, ele pode produzir dinheiro, né? Mas ele tem vários meios também de injetar esse dinheiro dentro da economia, né? Ele não pode, por exemplo, produzir mais dinheiro do que o crescimento do PIB.
Produto Interno Bruto. Então, a base para você aumentar, como é que é assim, a referência para você aumentar a base monetária, que é a quantia de dinheiro na economia, é o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Quanto que aumentou de produção? Porque a gente tem que entender o dinheiro como uma mercadoria que quem produz essa mercadoria é o governo. Se ele produzir em excesso, o dinheiro perde valor. Como é que o dinheiro perde valor? Né? Qualquer mercadoria, se você produzir em excesso, ela perde valor, porque quando tem uma demanda menor do que a oferta, ela perde valor. Da garrafinha d'água. Eu tô com muita garrafinha d'água para vender e não tem comprador. O que eu faço? Eu baixo o preço. Você baixa o preço. E o dinheiro, quando você coloca muito dinheiro na economia, ele num primeiro momento, as pessoas que recebem... Aí vai faltar água. As pessoas que recebem o dinheiro nesse primeiro momento, elas são beneficiadas. Quem são beneficiados? É por onde o dinheiro entrou na economia. Mas no momento seguinte, que eu estou querendo dizer, em alguns meses, né, ele gerou inflação. Por que daí? Porque você tem dinheiro em excesso, o poder... Por que o excesso de dinheiro gera inflação? Porque você dá um poder de compra, né? Então, se o poder de compra é acima do poder de produção, gera inflação. E produzir dinheiro é poder de compra puro, né? Então, é muito bem controlado isso daí. E o brasileiro sabe comprar, Paulo, no seu ponto de vista? A gente tem uma educação financeira para a população. Nós vivemos agora a Black Friday, né? Ou compra por impulso, até falamos muito disso, né? Existe dinheiro girando, mas as pessoas estão cada vez mais endividadas. No seu ponto de vista, o povo brasileiro tem educação financeira? Eu acho que no mundo inteiro isso é um problema. Nós temos um consumismo muito grande, né? E eu diria que desde a época da produção em massa, lá no início do século XX. Devia ser uma matéria obrigatória desde a pré-escola, né? Desde o início do século XX, quando o Ford começou lá com a produção em massa, que você precisava criar produção, né, você incentiva o consumo. Então não é só uma questão assim do brasileiro saber comprar ou não. É uma questão cultural, né? Que o consumo faz parte da vida dele. Então eu acho que isso daí é um problema muito maior do que o Brasil, né? Então teria que mudar o consumo e mudar a ideia capitalista. Isso é um negócio muito difícil, né? Professor Paulo André de Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Ele tem um compromisso daqui a pouco. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, professor. Eu que agradeço. Um abraço para todos aí. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.